bonita! Sejam muito bem-vindas a mais um podcast. Eu sou a Cassandra, sou empresária na área da beleza e, primeiramente, eu gostaria de já começar agradecendo a uma das nossas patrocinadoras, a Carol Franco, da Semijoias. Muito obrigado, da Semijoias Carolices. Muito obrigado por estar acreditando nesse projeto. Olá, gente bonita! Meu nome é Andressa Anes, eu sou mentora de desenvolvimento pessoal e é uma honra ter aqui um tempo de mesa, né, com essas preciosas. Olá, gente bonita. Meu nome é Raíssa Almeida, sou fundadora da IMAV. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast. E é claro, com nada mais, nada menos do que com ela, Laís Leal. Eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui, agradeço vocês. É uma honra te conhecer as meninas que eu não conhecia. Né? Você já conhece a Andressa, eu tenho um caso de admiração com ela há muito tempo, né? Não vou falar como nos conhecemos, mas eu te considero uma irmã que Jesus me deu. Então agradeço muito pelo convite, por estar aqui. É isso, gente, já começamos assim, né? Mas é um prazer ter, né, essa irmã tão especial aqui. É uma irmã que nos inspira, nos motiva e também nos desafia diariamente, né, compartilhando, transbordando o seu estilo de vida, transbordando valores, princípios, e eu tenho certeza que vai ser, assim, ótimo. Irmã Laís, se você pudesse hoje se apresentar não pelo que você faz, mas por quem você é, como você se apresentaria? Sem dúvida, eu falaria que eu sou uma mulher que sabe onde quer chegar. E eu acho que você saber onde você quer chegar é o primeiro passo para você de fato conquistar. Porque quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar basta. Então, em todos os ramos da minha vida, eu busco ter tudo determinado, né? Só que hoje em dia eu posso falar que em primeiro lugar uma coisa que eu busco ser diariamente, que é uma mulher segundo o coração de Deus. E essa é uma busca diária, que vai mudando a cada dia, na qual a cada dia eu consagro ao meu Senhor e eu falo, me transforme em uma mulher segundo o teu coração. E a cada dia eu entrego e peço a ajuda dele. E assim, as jesuicidências, né, que acontecem, eu faço a escola bíblica e nós estamos em Provérbios, e hoje foi Provérbios 31, da mulher sábia, e eu falei assim, Senhor, muito obrigada, porque vem como um renovo, né, você lê a palavra, e eu falei assim, logo hoje, né, que nós estaremos aqui com você, com todas essas mulheres, com a Mariana também daqui a pouco, mas ele vem confirmando, sabe? Ele vem com aquele renovo mesmo, que é diário. Olhando para a sua história até aqui, Laís, que momentos você considera que mais te moldaram como a mulher que você é hoje? Eu posso falar 2 momentos, mas para mim o primeiro foi quando eu me tornei mãe. Existe uma Laís, nós estávamos até falando, né? Existe uma Laís antes da minha filha e uma Laís depois. Quando você traz, né, se torna um portal para trazer uma vida para esse mundo e você vê tamanha bênção, mas também tamanha importância de papel que você está criando um serzinho. Aquilo ali te faz você buscar ser o seu melhor diariamente. Eu falo que nós somos prepotentes às vezes em acreditar que nós que estamos educando e ensinando os nossos filhos, mas eles nos ensinam diariamente. E a gente não educa uma criança mandando, falando o que deve ser feito. A gente educa sendo. Né? Então, a busca por ser a nossa melhor versão, ela é diária quando você tem uma criança ali, uma esponjinha, e quando você se torna referência para alguém. Essa, sem dúvida, foi a minha primeira transformação. E uma outra transformação foi quando eu, de fato, entreguei minha vida para Jesus. E entrego para Ele todos os dias da minha vida. Então, assim, você busca, né, diariamente ser a sua melhor versão. E hoje eu tenho uma palavra, né? Então, eu busco na palavra. Eu falo que eu tenho muito para mim, assim, quando você compra um eletrodoméstico, você tem o melhor dele quando você lê o quê? As instruções. Então, quando eu leio o manual da vida, que é a Bíblia, eu consigo viver o melhor dela.
E hoje, por eu ter acesso, graças a Deus, a ela, eu consigo viver o melhor. Então, desde que eu tive acesso, me permiti ter acesso a isso, permitiu o agir dele, a minha vida melhorou muito. Perfeito. A maternidade é uma parte muito forte, né, da sua vida. Você acabou de falar. E assim, o que eu quero que você transborde, né? Como a experiência de maternar com tanta coragem, com tanta entrega, né? Muitas das vezes enfrentando os desafios sozinha, né? Transformou a sua visão sobre si mesmo e sobre o mundo. Falar da maternidade para mim é um desafio e não me emocionar, né? Ainda mais, eu falo tudo aqui, viu, gente? Vocês vão ver que eu até chorei no carro, porque minha filha me ligou com saudades da mamãe e a mamãe tá morrendo de saudades dela. Quando eu entendi e optei por seguir a minha vida, né, sem o pai da minha filha, e me vi às vezes num ambiente ali, num estado sem minha família Sim. e tal, eu entendi o poder e a presença de Deus. E eu só tive a coragem de iniciar essa caminhada sozinha Sim. quando ele falou comigo que ele estava junto. E ele falou que ele ia me honrar. E assim, são nos pequenos gestos que você vê o quão grandioso ele é e o quanto ele tá com você. Todos os dias. Todos os dias. Então assim, Bom, o Deus do impossível, né? Eu não vou cantar aqui que minha voz é horrível, mas assim, o louvor tá aqui. Canta, Laís. Canta. Não. Mas ele é o Deus do impossível. E aí, eu não posso ficar doente. Eu tenho que cuidar dela. Incrivelmente, eu nunca fiquei doente com ela. Aí, às vezes, ela vai ficar o final de semana com o pai, quando o meu corpo, às vezes, pega uma gripe, pega alguma coisa. Sim. Eu falo, você andar por baixo de provisão o tempo todo. E ele sabe que eu tô ali, sabe? E ele sabe que eu falo, pai, eu preciso de ti. E a maternidade também te dá uma força, né? Você não fica cansada porque você sabe que a sua filha tá ali. E aquele sorriso dela, ou apenas uma mamãe, é uma injeção de ânimo que você consegue suportar qualquer coisa. É um transbordo, assim, que eu vejo no natural, porque, de fato, é uma jornada com um propósito muito valioso, né? Buscando no manual, até para você entregar, né? Porque a gente acha que a gente constrói, né? Aquele serzinho ali, e aquele serzinho ali vem com um propósito muito além. E eu falo que, assim, o meu processo mesmo de desenvolvimento começou por conta dos meus filhos, né? Um processo de cura, até para eu romper ciclos, quebrar ciclos, né? E fazer o meu melhor diariamente. E é isso que eu vejo, assim, na sua entrega. E com tanto propósito. E não é só sobre a maternidade, tem os outros pilares. Eu penso, assim, que os filhos são como flechas, né? Então, você tem que criá-los para que eles possam seguir a vida deles e dar os seus frutos. Então, por mais... É uma linha muito tênue o tempo todo, porque por mais que às vezes você ame muito, você quer super proteger, você entende que essa super proteção vai impedir a evolução. Então é uma batalha que você trava dentro de si, sabe? Dos seus valores, dos seus apegos, né? Eu sinto muito a falta quando ela tá com o pai, mas ao mesmo tempo eu dou glória a Deus, porque ela tem um pai que quer estar com ela. Sim. Como eu posso ser egoísta de querer ter minha filha só pra mim? E aí ela... Imagina que o ruim seria... ela ter a sensação que o pai não quer. Então, assim, por mais que... sabe o quanto importante é pro crescimento de uma mulher, né? A referência do pai. E aí, é muito legal porque você se força a ser, assim, a deixar de ser egoísta, sabe? Então, por mais que doa ou que eu esteja com saudades, eu falo, glória a Deus, por ela ter um pai que tá ali difícil, com ela. Né? E aí, por isso que eu falo, olha como que as crianças vêm para nos ensinar. Né? E você saber, assim, que você tem que ensinar ela para que, quando você vier a faltar, ela tem que saber andar, né? Saber se virar, que eu digo. Então, assim, é o aprendizado, é o dar e aprender todos os dias. E eu falo muito para minha filha, assim, eu falo, filha, a mamãe erra. A mamãe não é perfeita. Perfeita é só Deus. Então a mamãe reconhece o erro, ela pede desculpas, ela aprende assim como você. E eu acho legal isso, o filho entender que nós não somos perfeitas,
né? E entender que ele também pode errar, que ele também vai aprender. Então, é um aprendizado diário. Ela me ensina muito mais do que eu a ensino. É o pedido de perdão, né? É algo assim muito forte e que eu falo que eu precisei aprender muito, muito. E é um exercício, né? Você olhar para aquele serzinho tão pequenininho depois de um erro e falar assim, que às vezes a gente tá querendo ali corrigir, né? Por muitas das vezes, e você me perdoa, eu errei. Eles olham assim, me perdoa, eu errei. E é algo que eu já tenho, né? O hábito, eu erro, com certeza. E eles falam assim, mamãe, a gente erra, né? Já vê, gente. E quando você reconhece um erro, você entende que você determina que a pessoa... A gente só evolui quando reconhece que errou. Então, quando... Às vezes as pessoas, eu percebo muito isso, ainda mais em alguns antigos, assim, elas têm dificuldade de falar pro filho, de pedir desculpas pro filho. Não, mas eu não posso falar que eu errei. Não, pelo contrário. Quando você, que é uma referência, fala que você erra, você diminui uma autocobrança do seu próprio filho e você mostra que a gente tá numa evolução constante. Olha que detalhes, né? São detalhes pequenos, assim, que fazem total muito sobre diferença. pedir perdão também, né? É isso. Né, se quebrantar, ter um coração quebrantado para aprender, né? Meu pai, ele é falecido. E a maior herança que ele me deu foi os conhecimentos dele, né? A sabedoria dele. E eu lembro que ele falava assim para mim: filha, todo mundo é melhor que você em alguma coisa. Então, esteja aberta a aprender. Ouça as pessoas. Olha que grandioso, né? Se você acha que você é prepotente em achar que você sabe tudo, você nunca vai aprender. Verdade. Então, assim, eu falo muito isso pra minha filha. Filha, você vai aprender com todo mundo. Todo mundo é melhor que você em alguma coisa. Então, para ouvir. Sim. Mas é isso. E a gente falando assim, né, de maternidade, a gente que te acompanha sabe o quanto que você tem o seu estilo de vida, né? Você cuida da sua saúde física e emocional. E eu quero que você conte um pouquinho pra gente, né? Como que é trabalhar esse pilar? Como que isso impactou a sua vida pessoal e profissional? Eu tenho dentro do meu coração, eu sempre tive esse pensamento, né? Que a vida, ela vai sempre te cobrar com juros, né? Então, tudo que você... Falamos isso hoje. Sério? Ó, Falamos isso hoje. e eu falo assim, gente, a semeadura é opcional. A colheita é obrigatória. O que você está semeando para a tua vida, né? Suas escolhas hoje vão determinar o teu futuro, né? Hoje o que eu colho em todos os ramos da minha vida é tudo um reflexo de anos atrás do que eu me dediquei. Da minha filha, do meu trabalho, do meu corpo, da minha saúde. Então, quando você tem essa percepção e que a vida vai te cobrar e não vai ser barato se você não cuidar, eu penso assim, a minha saúde é muito para mim. Ela é tudo. Eu quero ver minha filha crescer, ser uma mulher, dar frutos. Sim. Então eu preciso o quê? Me cuidar. É o mínimo que eu posso fazer. Até porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas até sem falar de religião. Sim. Se você não se cuidar hoje, não espere perder a saúde para correr atrás dela. Sim. Eu vejo pessoas, ainda mais a gente, né, que nós somos empresárias e tal, eu vejo pessoas perdendo a saúde para ganhar dinheiro e depois perdendo dinheiro para comprar saúde, porque perdeu. Eu não quero isso, né? Eu costumo falar assim, quando hoje em dia não tem mais isso, né? Porque é tudo em Pix, mas vocês já ficaram felizes por achar, sei lá, uma nota de R$10 numa calça jeans? Não, isso acontecia muito, Não, né? não acontecia, hoje não acontece mais, né? Mas acontecia, que às vezes aquela tá quase rasgada, porque já foi lavada, já secou. Você não fica feliz? Por que a gente fica feliz? Porque a gente obtém algo que a gente achou que perdeu. O ser humano, ele é um pouco assim. Ele só valoriza quando ele acha que ele perdeu. Então, a reconquista. Só que nem tudo a gente vai conseguir reconquistar. Se você tem essa percepção, você começa a olhar a vida de forma diferente. Então, por exemplo, você tem seu filho. Ele só vai ter a idade dele agora. Se você não tiver uma conexão com ele agora, não tente buscar essa conexão depois que ele for maduro. Entendeu? Então, você ter suas escolhas agora vão definir o seu futuro. Sim. E o tempo é hoje. Sim. Você não pode perder. Não espere perder a saúde para tentar conquistá-la. Sim, e assim, falando em saúde, eu lembro muito do processo da minha mãe. A minha mãe tem 52 anos, ela nunca tinha entrado numa academia e eu vinha tentando de várias formas com que ela
vivesse de fato um processo, sabe, em todas as áreas da vida dela. E todos os meses ela me lembra. Semana passada ela me falou, tem 8 meses que eu treino. Todos os meses ela me lembra. Mas como que isso começou? Eu falei, mãe, as crianças estão crescendo. Eu sou filha única, ela só tem 2 netos. Eu falei, as crianças estão crescendo. Você é super jovem. E assim, tocou lá na ferida. Olha, mas foi algo tão Pressão. guiado, porque eu já tentei de várias formas. Era uma terça-feira, minha mãe estava lá em casa. Eu conversei com ela sobre isso. Eu falei, mãe, as crianças estão crescendo. E aí eu falei, você precisa se cuidar, você precisa ir pra academia, você precisa mudar o seu estilo de vida. E aí, uma terça-feira, na quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje, e é recente, eu estava na academia, 7 horas da manhã, treinando, eu mandei um podcast pra ela e eu falei, mãe, escuta. E é o depoimento de uma mulher que começou a treinar com 52, 54 anos. E a mulher transformou completamente. E a mulher nos exemplos básicos. Eu ia sem vontade, eu não tinha o melhor tênis, eu sentia vergonha. Aquilo ali tocou. A minha mãe assistiu o podcast e falou, amanhã eu estou na academia. Olha, E tem 8 meses. E a minha mãe, é assim, é algo extraordinário. Mudou por completo. tá vendo? Se colocou neste Se lugar, colocou né? neste lugar. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes querem começar com naquele nível que não é o nível de maturidade que ela tem naquele momento. Então, assim, se hoje você só tem um tênis e a rua para você caminhar, é nesse lugar que você tem que ir, né? Isso é muito importante. E falando, assim, sobre essa questão de saúde emocional, física, trabalhando um pouco nessa questão espiritual, né? Você, quando que você percebeu, assim, que o que o mundo tinha, você ele não conseguia te oferecer nada e você foi buscar a sua caminhada com Cristo? Qual que foi esse momento, assim, que você falou assim, não, eu preciso buscar Cristo para minha vida, eu preciso sair desse ambiente aqui? A Andressa já me conhece há um tempo, né, Andressa? E por mais que eu não caminhava ainda com Cristo, eu sempre tive muita fome dele, né? E eu tinha muita conexão, embora eu não entendia. Eu não tinha sabedoria espiritual, digamos assim, mas eu buscava. E aí era muito engraçado que mesmo quando eu não era tão próxima a ele, eu ouvia. Por exemplo, não sei se vocês sabem, acho que eu não contei isso aqui. Eu morei em Angra há 3 anos. E aí, quando eu comecei a ter uma condição financeira legal, pacientes, eu era coordenadora da clínica. Gente, sabe os do nada de Deus? Do nada. Eu tava até, inclusive, no começo do namoro do pai da minha filha, que começo de namoro é tudo maravilha e tal. Me senti um negócio, falei assim, eu preciso ir embora daqui, eu preciso voltar pro interior. Do nada. Todo mundo perguntava pra mim. Eu falei com o meu chefe, não, mas eu pago mais. Eu falava, não é questão de dinheiro, eu preciso ir embora. Mas por quê? Eu falava, aconteceu alguma coisa? Eu falava, não, mas eu tô sentindo que eu preciso ir. A única que me ouvia era minha mãe, que falava, filha, se você tá sentindo, você vai. Até o pai da minha filha falava, não é possível, você tá mentindo. Eu falei, gente, eu tô sentindo que eu preciso ir, eu vou embora, eu vou ouvir, porque eu obedeço. Eu voltei pro interior, e eu adoro aqui, não era... Quando eu voltei pro interior, 4 meses depois, meu pai faleceu. E o último almoço que eu tive com meu pai, ele falou assim pra mim, filha, o papai tá tão feliz que você voltou, o papai tá em paz. Porque meu pai era o único que não gostava que eu tava longe, sabe? Então, nesses 4 meses, foram 4 meses que eu fiquei muito tempo com meu pai. Então, assim, por mais que eu não entendia da palavra, eu ouvia o meu Senhor. Só que faltava algo. E eu buscava. Eu sabia que da onde vinha tinha mais. E aí passaram alguns anos e quando eu tava sofrendo uma dúvida muito grande na minha vida, que era em relação a sair do relacionamento que eu estava com o pai da minha filha ou não. Eu precisava de alguém ali e eu fui procurar Deus na igreja. E ali eu me encontrei, que é na Mananciais, do Rio de Janeiro. E foi uma conexão muito grande, que é quando a gente tá no deserto, né? E eu lembro de eu orar e falar assim, Deus, o que é que eu faço? Sabe, o que é que eu faço? Eu tava assim, não sei mais o que eu faço, não sei pra onde eu vou. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tava assim. E ele falou assim pra mim, vai que eu te sustento. E eu fui, eu coloquei o pé, ele colocou o chão, só que o que eu não entendia era o tamanho da unção, do favor de Deus na minha vida. Ele foi fazendo tantas coisas que ninguém até tava entendendo.
assim, foram muitos moveres ali, porque ele falou pra mim, e Deus, quando ele te dá uma promessa, uma palavra, ele só tá esperando você agir, né? Eu fico falando muito pras pessoas, eu falo, escuta Deus, porque ele tem uma bênção pra te dar, só que você pode perder a bênção. Ele tá ali. Eu falo que a bênção é que nem uma onda, eu adoro surfar, né? Embora eu não surfa muito bem, mas eu adoro. E a bênção é que nem uma onda. A onda veio, a bênção veio. Ou tu rema rápido pra surfar ela, ou você vai ficar à deriva e ela vai passar. Então, ele tá ali pra te abençoar. Sim. Eis que tua porta e bato, se você me ouvir, eu entrarei, né? Então, quando você permite o agir dele e você tá sobre uma promessa, ele só quer que você tenha fé. E a fé e a entrega vai fazer você receber. Então, foi esse momento que eu tive essa conexão com Deus. Desde então, só de milagre em milagre, né? De glória em glória. Só então, vai acrescentando. Né? E aí é uma conexão que eu falo assim, Senhor, a sua presença é tão boa, é melhor que tudo. É melhor que o pecado, é melhor que tudo. E eu não quero perder a presença do meu Senhor. A presença dele é tudo pra mim. É isso. E falando assim da sua profissão, né, voltando essa... vi que você é uma empresária super fluente. Quem não segue aí no Instagram, já vamos deixar aí o arroba dela para vocês conhecerem. Quais foram as mudanças práticas que você obteve após o seu crescimento espiritual no seu cotidiano mesmo, ali no dia a dia? Bom, primeiro que outro dia eu ouvi, acho que foi ontem de ontem, nossa, você brinca de Deus, né? Como se eu brincasse, e eu falei, de jeito nenhum. As transformações que eu faço nos meus pacientes é porque ele é que guia as minhas mãos, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que é ele que guia as minhas mãos. A cada paciente eu consagro as minhas mãos, eu falo, Senhor, me guia. E acho que por isso que eu consigo ter os resultados que eu tenho, sem dúvida. Mas desde a minha evolução espiritual, eu tenho para mim que cada paciente ali é uma pessoa que Deus coloca no meu caminho para fazer a diferença. Então, todos os dias eu falo para Deus, eu falo, Espírito Santo, Senhor, me usa de instrumento na vida de cada pessoa que o meu caminho cruzar. E a pessoa entra lá e aí eu fico aguardando, sabe? E aí parece uma coisa, eles até falam assim para mim, nossa, aqui parece até terapia. Que eles começam a falar, a se abrir. Então eu acho que Deus, ele tem me usado, né? Para que eu possa levar às vezes uma palavra, né? Uma direção. Então para que eu possa ser usada pelo Espírito Santo. E eu falo que quando você, não só no trabalho, mas eu acho que tem gente que fala assim, eu gostaria de ter um ministério, né? O ID. As pessoas, elas, às vezes, espiritualizam muito o ID, né? Ou deixam ficar muito grandes, digamos assim. Você não precisa viajar para outro país para você fazer a tua missão. Você não precisa fazer grandes missões ou estar em cima de um palco com um microfone falando para milhares de pessoas. O ID é para você fazer a diferença em cada pessoa ali. Seja num cafezinho, seja no estacionamento, é falar que Deus abençoe tua vida. Sim. É você permitir, estar com o coração aberto a ouvir o teu irmão. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi que nós, que somos abençoados, nós temos que levar a nossa bênção, né? O que aconteceu na nossa vida, o que Deus fez na nossa vida, para todos aqueles que quiserem ouvir. Então, cada pessoa que entra ali, eu falo, é uma conexão de Deus. O que eu vou fazer? Aí eu acordo, né? Então, eu sou toda animadinha de manhã. Aí eu acordo e falo, e aí? Qual que é a boa, Espírito Santo? Quem que nós vamos impactar? Então, a pessoa vem lá e às vezes fala alguma coisa e fala, mas você tá orando? Mas você pediu para Deus? E o que você acha disso? E é isso, é você levantar da tua cama e entender que cada dia você tem uma missão e que aquelas pessoas que estão ali, você precisa impactar. Eu falo não pode falar bom dia pra mim. Bom dia, eu já falo, mas que o Senhor te abençoe. Entendeu? Eu tô que nem aquelas senhorinhas, assim, sabe? Quando ficar velha, não sei o que vai ser. A irmã do coque. Daqui a pouco eu tô de coque. Mas teve algum acontecimento, assim, pra você virar ali e falar, não, eu tenho todos os pacientes, eu tenho que tocar de uma forma, não só ali no externo, mas também no interior? Alguma pessoa assim, que te aconteceu alguma coisa? Eu amei sua pergunta, porque eu acho legal assim, ó. Eu acho que as pessoas, elas às vezes espiritualizam muito, né? E a minha mãe, ela não é cristã
Ainda. Amém. Me aguarde, mamãe. E eu acho que... Eu tava conversando com ela e eu falei assim, ai, mamãe, eu amo quando Deus fala comigo, porque ele fala comigo rápido, não sei o quê. Aí ela falou assim, ai, eu fico tão triste porque ele não fala comigo. Gente, eu preciso falar um negócio pra vocês. Não é uma voz audível, tá? Não vão ter anjos que vão Aparecer uma tocar luz. coisa. Não vai ficar escuro, não vai ter trovão. É que as pessoas, às vezes, elas espiritualizam tanto que aí elas acham que elas não estão ouvindo o nosso Senhor. Sabe aquela vozinha, quando você vai fazer uma coisa errada e fala assim, de você não faz não, que você vai se dar mal? É isso. Sabe? E aí eu acho que as pessoas às vezes falam assim, quando você ouviu o seu chamado? Gente, eu não ouvi meu chamado. É o processo. Você vai se apaixonando por tudo que ele faz. E o que ele faz por você é tão grandioso que você quer retribuir, né? Você acaba tendo a gratidão da bênção. Eu acho que é isso. Você fala, gente, ele é tão maravilhoso que eu quero que todas as pessoas descubram o amor que ele tem. Nós estamos embaixo, gente, de bênção. E quando você é cristão e quando você entende isso, não é que a gente não tenha problema. Não. Ai, a vida dela é maravilhosa, não tem problema. Tem uma conta pra pagar, a gente tem. Tem sim. Só que a vida acontece direitinho, né, Laís? Só que a gente tem que entender que existe algo além. E o que acontece no mundo não pode governar a tua vida. O que acontece no meu mundo não governa a minha vida, porque eu sei que a minha vida está entregue nas mãos do meu Senhor. E que Ele vai dar conta de tudo. Entendeu? Então, assim, eu descanso no meu Senhor. Eu falo, antigamente, às vezes a gente quer dar conta na força do braço, né? Eu vou te fazer uma pergunta aí em casa, presta atenção. Quando que você ora pra Deus? Quando você já tentou de tudo e nada deu certo? Porque tá errado isso aí. Você tem que orar quando acordou, você consagra o seu dia pra Ele. Ele não é a última opção, Ele é a primeira. Quando você permite o agir dele no começo do seu dia, você vê tudo se movimentando. Hoje eu acordei lá no Rio de Janeiro, eu vim pra cá de madrugada, pra quem não sabe, Andressa sabe, tava um pé d'água, chovendo. Eu olhei e fiz assim, descanso no meu Senhor, Ele vai colocar um guarda-chuva grande sobre o meu carro. Ele sabe que eu não gosto de dirigir na chuva. E fui me arrumar plena. Porque eu sei que Ele vai me guardar. E assim Ele me guardou. E quando Ele me dá um desafio, eu não pergunto para Deus, eu não questiono a Deus. Por que você está me dando isso? Eu questiono. Pra quê? Pra quê? O Qual que o eu propósito? preciso O que aprender. Porque você tem que entender que o seu desafio chega até você para que você evolua. Porque à medida que vem os desafios, você ganha uma promoção, sabe? Quando vem um desafio, eu falo, a promoção tá vindo, eu vou evoluir alguma coisa aqui. Ninguém evolui na zona, não é? Ninguém evolui na zona de conforto. Você não quer ter desafio, fique em casa assistindo Netflix, né? E não vai ter mais nada na tua vida. Agora, quando você é desafiado por Deus, é porque Ele sabe que Ele tem uma unção ali pra te liberar e Ele fala, filha, só tô esperando a sua evolução nisso pra você receber. É um pai cuidando, né? Até porque, se a gente não é educado, a gente é filho bastardo. Toda vez que Ele me educa, eu agradeço. Verdade. E falando em propósito, qual é o seu maior propósito por trás aí da sua profissão? Eu acredito que é devolver o amor próprio. A pessoa, às vezes, a gente vai colocando algumas coisas e acaba não se olhando, né? Quando a gente tá voando no avião e as máscaras caem, qual que é a instrução? Coloque em você primeiro antes de ajudar uma pessoa. Sim. Então eu percebo que às vezes as pessoas elas ficam ajudando os outros, mas elas não se olham, não cuidam de si. Nós só vamos ser boas pessoas, um bom pai, um bom filho, um bom marido, não é? Nossa, Uma boa amiga, quando a gente se olhou e a gente se cuidou. Verdade. Então eu acredito que eu posso fazer a pessoa se olhar para si, se sentir bem, para ela poder exercer os outros papéis de uma forma melhor. Eu já me vi muito assim, de querer cuidar de todo mundo, fazer tudo e sempre eu em último. E acho que nós mulheres, a gente tende a fazer isso, sabia? Porque a maioria das minhas clientes, quando a gente começa a conversar, acaba que todo mundo tá nesse mesmo caminho. Mas o bom é que você teve esse estalo cedo, né?
Porque você tem quantos anos? Ah, meu Deus. Ó, só falta perguntar quanto eu meço. Gente, eu sou pequena. Eu tô sentada aqui no negócio, numa almofada. Não podia falar, né? Mas vou falar. Numa almofada aqui. Eu não vou entregar que a minha amiga do meu lado também. Não, abafa então. aqui. Mas desde quando você brincando, começou nos 35. atendimentos, você já teve essa virada assim de juntar essa questão do propósito e já ver Deus nisso? De você muda ali a estética da pessoa, mas você já mexe ali no profundo dela, né? Eu acho que assim, quando você na sua vida você tem um propósito, você permanece nele, né? Então você acorda para trabalhar, mas se acorda para trabalhar para ter dinheiro, aquilo vira uma coisa vazia. Sim. Não é? Eu falo que E o dinheiro nunca é suficiente, né? Não, o dinheiro pra mim, gente, eu sei que parece clichê, ela tá falando que é fácil. Não, mas eu tô falando do fundo do meu coração. Quer acreditar, acredita. Tô brincando. O dinheiro pra mim é consequência. Sim. Entendeu? Sabe o que mais me move? É quando eu sou especialista em faces masculinas. É quando eles se olham e falam, doutora, nossa, eu tô tão feliz, nossa, eu nem acredito, doutora, olha isso. Aí eu tô conversando com ele nem tá mais falando comigo, porque ele tá se olhando e fala, doutora. E aí ele volta com um mês depois, tá treinando, tá se cuidando. Isso muda tudo, né? Por Muda dentro tudo. da pessoa. Então, assim, você entende que é um propósito? Qual que é o propósito do seu trabalho? Né? Você tem que se perguntar. Porque quando você trabalha por um propósito, a bênção, o dinheiro vira consequência. Sim. Então, foi quando eu comecei a entender isso. Quando eu comecei a ver os olhinhos da pessoa feliz, a felicidade, a pessoa já vai lá feliz. Eu vou atender uma pessoa essa semana e ela me mandou até numa caixinha do Instagram. Nossa, eu posso contar agora. Você vê que ela guardou, né? Que ela não quer que nada dê errado. E ela falou assim, eu vou realizar o sonho de passar com você. Ela nem tem noção da importância que teve aquela mensagem pra mim. Eu li aquela mensagem, eu tava na minha casa, eu ajoelhei e agradeci a Deus. Falei, Deus, obrigada. Eu peço sua orientação para que eu faça diferença na vida dessa pessoa. Então, você vê, você saber que a pessoa tá feliz, se programou para ir lá, isso não tem bênção maior. É isso. E se você pudesse deixar uma mensagem aí para quem tá nessa busca do crescimento pessoal, profissional, o que você falaria? Não se distraia. A distração é a pior coisa que pode acontecer com você. Porque quando você tem uma tentação, quando você tem uma coisa ruim, você tem sabedoria para entender que aquilo não é bom. Mas a distração, ela vem de uma forma tão leve, às vezes num projeto, vem, sei lá, com comparações, né? Hoje em dia eu vejo uma sociedade doentia porque se compara muito nas redes sociais. Quando você se compara com o outro, você sai do seu processo, você sai, né, do seu chamado. Por quê? Deus deu dons diferentes para que na união, aqui, nós consigamos ter um corpo da igreja e fazer grandes feitos. Então, cada um tem o seu dom. Quando você se compara, e a comparação é uma distração, você deixa de evoluir nos seus dons, na sua trajetória. Então, se eu puder falar para alguém, não se distraia. Entenda onde você quer chegar e conserve ali, sabe? Se você quer um casamento, se você quer um marido, não se distraia com pessoas que não é o que você quer, com pessoas que não vão te agregar. Se você quer uma profissão, não se distraia com pequenos projetos que talvez não vão te levar onde você de fato quer chegar. Saiba onde quer chegar e tenha foco nisso e não se distraia. Arrasou. É isso, estamos chegando ao fim e foi assim um tempo muito precioso, foi um tempo de muito transbordo. É uma alegria imensa, né, compartilhar dessa mesa com você. Eu falei com as meninas, eu demorei para convidar porque, gente, a agenda dela, a rotina dela e assim, na hora que eu mandei para ela, ela falou: "Irmã, lógico, eu vou", e assim, foi rápido e veio. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu falo que nós temos que ser intencionais com quem a gente senta e o que a gente faz. E eu te admiro muito, sempre te admirei, não é de hoje. Eu gosto de me conectar apenas com pessoas que de fato vão me agregar. Você agrega muito, você faz a diferença. Eu desejo que o Espírito Santo te guie, que o mundo te conheça, porque a sua luz vai transbordar muitas vidas. E é um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite. E saiba, irmã, eu tô sempre aqui para quando você precisar. Obrigada, meninas.
chegamos ao fim dessa conversa. E que conversa, tá? Se você não já pega um caderninho aí, já assiste tudo de novo, anota que tem vários insights aí para você dar um estalo na sua vida. Qual é seu Instagram? O pessoal te conhecer. Meu Instagram é doutora.dra.laisleal. Você é especialista em harmonização facial masculina, mas também faz feminina, né? Faço femininas também. Então, e a minha especialidade são faces masculinas. Já acessem aí o Instagram dela, ver o trabalho dela e seguir a rotina dela, que é maravilhosa. Para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo aqui que tem tudo a ver com tudo que ela falou. Que ela, vocês vão ver no Instagram, ela é uma empresária super bem sucedida e não deixa Deus para segundo plano, muito pelo contrário, né? É Deus em primeiro. E aí é Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus demais planos serão bem-sucedidos. Gente, não tem outro caminho. É colocar Deus em primeiro lugar e tudo vai fluir. É família, é trabalho, é tudo, né? E eu só fui bem-sucedida quando eu coloquei ele em primeiro lugar. Às vezes as pessoas colocam a ordem ao contrário. Mas não, ele veio primeiro e foi quando eu o consagrei, quando eu permiti o mover dele que as coisas aconteceram. E a gente consegue verdadeiramente descansar. Porque sabe que o dia de amanhã não tá dependendo do mundo, igual você falou. Tá dependendo realmente de Deus. E é isso, gente! Obrigada, gente. Muito obrigada, beijo. Já segue a gente aí, já compartilha o nosso vídeo pra gente continuar com esse projeto maravilhoso. É isso. Obrigada. Uhul!